Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos aqui para dar prosseguimento ao nosso ciclo de palestras chamado, o ciclo Caminho Milenar, o Milenar Caminho da Luz. Hoje é a palestra 4, mas deixa eu fazer uma observação aqui que é a seguinte. Nós, a palestra 3, dividimos em duas partes. Então, a luz e o eletromagnetismo se encontram em Maxwell. Nós fizemos parte 1, parte 2. E aí, viemos para a palestra 4, que é a luz dando à luz a mecânica quântica. Mas, devido à minha organização, eu resolvi unir a palestra 4 com a palestra 6, porque ambas são ligadas à mecânica quântica. A palestra 4 seria como a luz levou à instauração da mecânica quântica, o quanto a luz contribuiu para a constituição da mecânica quântica. E depois a palestra 6 seria a luz no contexto da mecânica quântica, mas a mecânica quântica tentando observar os efeitos não lineares da luz. Então, para evitar de fazer... No início, quando eu planejei o ciclo, eu planejei duas palestras distintas, mas aí com o tempo eu percebi que seria mais interessante juntar essas duas palestras, a palestra 4 e a palestra 6, porque ambas falam de mecânica quântica, numa só palestra. Então, a palestra 4 hoje vai envolver o tema 4 e o tema 6. Na próxima vez, nós vamos nos reunir falando da luz, mas agora não mais no âmbito da mecânica quântica, mas no contexto dos campos quânticos, no contexto da teoria quântica de campos, o que vai acontecer a partir dos anos 50. Então, hoje, basicamente, nós vamos ficar ligados ao período entre 1900 e 1950, como nós vamos ver. Então, só fazendo essa ressalva. Tá lembrando que a palestra 3 foi dividida em duas partes? Então, hoje, apesar da palestra ser a palestra 4, é o nosso quinto encontro. E aí, nesse nosso quinto encontro, nós estamos abordando o tema 4 e o tema 6. Vamos só relembrar rapidamente, aqui todo o esforço que foi feito ao longo dos séculos XVIII e metade do século XIX, até praticamente 1865, para chegar a Maxwell, que fez a grande síntese. Então, nós começamos lá no século XVIII com Benjamin Franklin, Coulomb, Volta, Laplace, Poisson, Ørsted, Biot, Savart. Então, esses são os nomes que foram constituindo o estudo da eletricidade e do magnetismo separadamente. Ampère, ainda no âmbito do magnetismo. Aí Faraday faz duas ligações. Faraday propõe a lei da indução, que é estudada por ele, por Lentz, por Henry e por Neumann. Então, esses quatro autores aqui estão ligados à chamada lei da indução magnética, que é justamente a chamada lei de Faraday-Lentz. E Faraday observa uma outra coisa. Além dele observar, junto com Lentz, Henry e Neumann, a relação entre eletricidade e magnetismo, Faraday estuda o efeito Faraday em 1845 e estabelece uma relação entre a luz e o magnetismo. Então, luz tem interferência com o magnetismo, tem, vamos dizer assim, tem ligação com o magnetismo. E o magnetismo tem ligação com a eletricidade. Então, a luz deve estar ligada à eletricidade e ao magnetismo, que é o que chega a Maxwell. Então, Kirchhoff também faz uma contribuição interessante, que é a propagação de sinais elétricos com a velocidade da luz, o que também inspira Maxwell. E nós chegamos em Maxwell, então, em 1865, como nós falamos, ele faz a teoria que mostra, de um ponto de vista mais matemático, usando as equações do eletromagnetismo, como a luz tem o caráter de uma onda eletromagnética. E aí tem uma divisão, porque há aqueles que dizem que o trabalho de Maxwell era muito matemático, era uma curiosidade matemática, mas houve os maxwellianos, que foram aqueles físicos que levaram as ideias de Maxwell adiante, inclusive, entre eles, Hertz. Aliás, aqui, Hertz com TZ. Bom, então, Maxwell fez a grande síntese, Ele fez uma síntese dentro de uma postura exploratória da ciência. Então, ele vai estudar os aspectos matemáticos que davam
que davam conta, né, dos fenômenos elétricos e magnéticos, e estabelece, então, a chamada teoria eletromagnética de Maxwell, quando ele funde, né, as equações da eletricidade e do magnetismo e, ao mesmo tempo, mostra que a luz é uma onda de natureza eletromagnética. Hertz, que era um dos seus, né, seguidores maxwellianos, no final, né, da década de 80 do século XIX, 1887, entre 1887 e 1889, ele mostra que Maxwell estava certo, que o estudo exploratório de Maxwell tinha consistência do ponto de vista experimental. Ou seja, ele conseguiu produzir, a partir de circuitos eletromagnéticos, Hertz conseguiu produzir ondas eletromagnéticas. Na época, ele estava trabalhando com micro-ondas. Então, nós chegamos ao nível dos experimentos exploratórios também. Experimentos exploratórios no sentido que são experimentos que vão testar uma teoria, mas ainda sem fins de aplicação. Até que as aplicações vêm, né, no final da década de 90 do século XIX, entre 1894 e 1897, com Marconi e Brown, né, que geram, então, a tecnologia da transmissão de telegrafia sem fio, da telegrafia sem fio. Então, eu gosto de colocar esse exemplo, porque esse exemplo aqui é muito ilustrativo do processo, né, de como uma ciência básica, exploratória, na verdade teórica, então mera argumentação teórica, vamos dizer, até por isso mesmo combatida, porque parecia uma curiosidade matemática, isso em 1865, 23 anos depois, essa exploração teórica, ela se torna concreta do ponto de vista dos experimentos, mas ainda nós não estamos diante de uma tecnologia, nós estamos diante de uma ciência experimental, mas ainda sem aplicação. E aí, uma década depois, vêm as aplicações. Então, gerou tecnologia. E a tecnologia depois vai induzir as inovações. A partir de uma tecnologia, essa tecnologia vai sendo aperfeiçoada nesse processo que nós chamamos de inovações ou de inovação tecnológica. Então, a teoria de Maxwell, a síntese de Maxwell é muito interessante por isso, porque ela revela o tempo da ciência e revela também que uma atitude científica que pode parecer fora de aplicação, que pode até parecer inútil, ela vai se mostrar extremamente útil aqui praticamente 40 anos depois, com o telégrafo sem fio, a telefonia sem fio e todo o progresso das telecomunicações. Então, é importante a gente compreender o processo da ciência e também a escala de tempos da ciência. Então, Bom, vamos lembrar que nós estamos falando do século XVIII. Os estudos de eletricidade e magnetismo começaram a ser feitos dentro da metodologia da ciência moderna no século XVIII. Então, vai ao longo da metade do século XVIII, né, com Benjamin Franklin, vai caminhando, né, por toda a metade do século XVIII, entra no século XIX, até que na metade do século XIX, no meio do século XIX, chega Maxwell, que faz a síntese. Então, praticamente 100 anos de trabalho. 100 anos de trabalho. Depois, para chegar nos experimentos de Hertz, passam-se mais 20 anos, então aqui nós estamos falando de uma escala de 120 anos, e depois aqui mais 10 anos. Então, nós estamos falando de 130 anos entre os estudos de Franklin, com a carga elétrica, Coulomb, Volta e outros, e, finalmente, uma tecnologia que vai estar fazendo um serviço para a sociedade. Praticamente 130 anos. Então, acho que isso é muito importante para dar uma espécie de... dar credibilidade ao processo científico. E também lembrar que o processo científico, ele pede tempo, que não é o tempo, vamos dizer assim, o tempo da vida normal, não é o tempo social, né? É o tempo científico. Bom, então, terminamos, né, o encontro passado falando da descoberta do elétron por Thomson no final do século XIX, 1897, que é quando, então, nasce a física experimental de partículas elementares. A primeira fração de matéria, que é o elétron, foi descoberta. E Zeeman, nesse mesmo ano, já que é descoberta a estrutura, né, que existem elétrons, né,
no interior da matéria, ele então atribui aos elétrons a responsabilidade pela emissão de luz por parte dos elementos. Quer dizer, os elementos emitem uma luz característica, e essa luz, o processo de emissão dessa luz está ligado aos elétrons. Então, isso marca exatamente o final do século XIX. E aí nós entramos no século XX, uma novidade, uma mudança radical de compreensão da luz, e isso vai induzir, através dessa compreensão, nessa mudança radical de como perceber a luz, isso vai levar à instauração da mecânica quântica em 1925, 25 anos depois. Então, são 25 anos de trabalho, né, para se constituir a mecânica quântica. Então, os experimentos são os experimentos de Max Planck, e aí, vamos lembrar, inspirado também por Zeeman, que já sabia, que já tinha compreendido que os elétrons são responsáveis pela emissão de luz, Max Planck estava estudando justamente isso, emissão de luz por parte dos elementos. E ele publicou 3 trabalhos aqui, e esses 3 trabalhos, né, sobre uma melhora da equação de Wien para o espectro, né, para o espectro de emissão dos elementos. Né? Aqui, o outro, sobre uma teoria para a lei de distribuição da energia do espectro normal. E depois, um terceiro trabalho, em 1901, né, sobre a lei de distribuição da energia no espectro normal. Então, são trabalhos publicados aqui nesses anais da Sociedade de Física da Alemanha. Então, Max Planck introduz uma nova ideia. Para compreender a radiação do chamado corpo negro, né, o experimento de Max Planck é conhecido na física, né, como o experimento que estuda a radiação do corpo negro. O corpo negro no sentido de que é um objeto que emite luz, mas cuja estrutura microscópica nós não sabemos. A luz é como se a luz saísse de uma caixa preta. Nós não sabemos ainda a estrutura microscópica, até porque nós estamos em 1900 e a estrutura do átomo ainda não foi decifrada. Nós conhecemos os elétrons, mas ainda não conhecemos exatamente como é constituído o átomo. Então, Max Planck estuda a emissão de luz por parte de elementos aquecidos. Então, os elementos são aquecidos, um metal aquecido, ele começa a ficar incandescente e emitir luz. Qual é a qualidade dessa luz? Quais são, se a gente passar essa luz por um prisma, né, como é que vai estar a distribuição das cores dessa luz, por exemplo? Então, como essa luz é distribuída? Isso é o que a gente chama de espectro, conjunto de cores ou conjunto de frequências, né, de uma dada radiação. Isso é o que a gente chama de espectro, né, que é uma palavra que significa conjunto. Então, para compreender a lei matemática que mostrava a distribuição dessas diferentes radiações emitidas por esse objeto aquecido, por esse corpo negro aquecido, Max Planck criou uma ideia radical. Ele viu o seguinte, que a luz, para se compreender esse fenômeno, né, a energia, né, vamos dizer assim, dos elementos, dos constituintes do material, ele imaginou que esse material aquecido, ele tem estruturas que vibram, e essas estruturas que vibram produzem energia que é emitida. E ele, então, introduz uma nova ideia, que essa energia emitida não é uma energia qualquer. Essa energia, ela é emitida, né, relacionando, quer dizer, sendo relacionada à frequência da luz. Então, ele estabelece uma equação, uma relação que mostra que a energia desses objetos, dessas estruturas microscópicas que levam à emissão de luz por parte do material, então, são constituintes do material que vibram quando a temperatura aumenta, né, começam a ficar, digamos, a ficar oscilando, emitem luz. E essa emissão, essa vibração, ela não pode ser qualquer. Essa vibração vai existir com frequências bem definidas. Não vamos ter qualquer frequência sendo possível. Nós vamos ter apenas níveis de frequência bem definidos, ou seja, o que a gente chama de uma discretização. A gente perde a noção do contínuo
e a gente passa para aquilo que a gente chama de discreto. Uma coisa que é discreta é uma coisa que dá saltos, né? Eu vou de uma frequência para outra frequência, para outra frequência, aos saltos, mas não continuamente. Então, essa estrutura, né, de chamar que a luz ela se apresenta através de certas unidades, né? A luz, então, é constituída de pacotinhos de luz, pacotinhos de energia discretos. É como se a luz fosse um mosaico e cada, vamos dizer, pequeno ladrilho desse mosaico fosse um quantum dessa luz. E a energia desse quantum está ligada à frequência dessa luz, desse quantum, através dessa constante que é chamada constante de Planck. Então, isso trouxe uma mudança radical, de que agora a luz não é vista mais como uma estrutura contínua, mas a luz é feita de pequenas plaquetinhas, né, de luz. Ainda não é a noção corpuscular que Newton pregava, mas já é uma noção distinta também daquilo que Huygens dizia. A luz, então, é uma onda, mas ela não é uma onda contínua, é uma onda feita daquilo que a gente chama de... inclusive, de Broglie chama mais à frente, a gente vai falar de átomos de luz. É como se houvesse átomos de luz, e essa luz, então, é toda constituída desses elementinhos. É um mosaico, né? E cada ladrilhinho desse mosaico é um quantum de luz. Isso para poder explicar vamos dizer assim, uma curva que era obtida do experimento. Então, era preciso reproduzir matematicamente essa curva, com base em princípios físicos. E, para isso, Max Planck teve que inovar, fazendo realmente um corte completamente novo dentro da concepção do que fosse a energia da luz. A energia da luz, então, ela não é continuamente distribuída, mas ela está acumulada em pequenos em pequenos ladrilhinhos de luz. Então, eu acho que isso aqui chama uma reflexão interessante. E eu gosto de citar essa frase aqui desse filósofo da ciência francês chamado Maurice Merleau-Ponty. O Merleau-Ponty viveu no século XX, ele morreu em 1961, 62, morreu no início da década de 60, muito jovem, morreu quase com 53 anos, teve um ataque cardíaco fulminante, mas assim, era um pensador grandioso. E ele tem esse livro que é muito bonito, é um livro excelente, que eu acho que os estudantes de física, a gente num curso de física, além de aprender o conteúdo técnico, né, todo o programa, né, da física que a gente precisa aprender na graduação para se tornar um professor, para se tornar um professor pesquisador, é importante ler também artigos de pessoas que pensaram a física de um outro modo, dentro de uma visão mais filosófica. Esse livro aqui se chama A Natureza. Foi um curso que ele deu no Collège de France. E está publicado em português, né, pela editora Martins Fontes, em 2000, lá em São Paulo. Ele tem um capítulo 1, na seção 6, a seção B desse capítulo é a mecânica quântica. Então, ele faz uma série de considerações sobre a mecânica quântica. E na seção C, que é a subseção, né, do capítulo 1, a seção C do capítulo 1, ela tem esse título aqui, a significação filosófica da mecânica quântica. E ele fala uma frase muito interessante, que é a crítica interna da física que nos leva a tomar consciência do mundo percebido. Então, a crítica interna da física é a física se criticando ela mesma, né? E isso faz faz com que a física caminhe, né, e nos crie, talvez, novas percepções do mundo. E ele fala, o mundo percebido não é, de maneira nenhuma, um dado imediato. Ou seja, o mundo percebido não é uma coisa imediata, não é aquilo que a gente vê. Aquilo, inclusive, que dizia o Anaximandro, né? A realidade é apenas uma parte daquilo que é a natureza. Ou seja, o mundo percebido, ele pode ser muito mais do que aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos. Então, o mundo percebido não é, de maneira nenhuma, um dado imediato. É exatamente o que acontece com Planck. O mundo percebido, ele tem uma lei, ele estabelece uma lei que mostra como se distribuem, né,
as componentes da luz desse emitido, desse objeto emissor, né? Então, desse metal aquecido, desse elemento, dessa caixa preta, desse chamado corpo negro. Ele emite luz e aí ele vai olhar as diferentes componentes dessa luz e vai estudar como a energia dessa luz se distribui de acordo com a frequência dos componentes. E, para isso, tem vamos dizer, uma expressão matemática. E para obter essa expressão matemática, que dá essa curva experimental corretamente, é preciso se ir além do mundo percebido. Então, é isso que ele faz. Ele cria o conceito de quanta de luz, de quantum de luz, quanta é o plural de quantum. Ele cria o conceito de quantum de luz, mostrando, então, que a luz tem esse caráter discretizado para reproduzir esse dado experimental, que é o mundo percebido. Mas o mundo percebido, por trás desse mundo percebido, tem algo que não é absolutamente imediato. Então, eu acho que é importante uma reflexão nesse sentido, né? E eu acho que o Merleau-Ponty, nessa seção B, em que ele fala da mecânica quântica, e na seção C, que ele fala da significação filosófica da mecânica quântica, a gente tem muito a refletir a partir do que ele diz. E aí eu acho também que vale a pena chamar a atenção para um físico austríaco, Paul Feyerabend, que acabou também sendo um filósofo da ciência. Ele tem esse livro muito interessante, né, que é Contra o Método. Então, é como ele fala, esse livro aqui é uma espécie de um tratado anarquista sobre a ciência. E ele fala o seguinte, dentro de um capítulo, eu também acho interessante citar essa máxima dele aqui, que ele diz: a minha tese é de que o anarquismo favorece a concretização do progresso em qualquer dos sentidos que a ele se decide emprestar. Mesmo uma ciência que se paute pelo bem ordenado só alcançará resultados se admitir ocasionalmente procedimentos anárquicos. Então, vamos dizer, de uma certa maneira, é uma transgressão bastante grande de Planck passar para essa visão, né, de luz como sendo composta de quanta. É como se a luz fosse composta de átomos de luz, quebrando esse caráter, né, contínuo e passando para uma visão discretizada da luz. Então, é uma espécie de vamos dizer, de uma anarquia dentro do método científico. Então, eu acho que é interessante também, o Feyerabend é muito interessante porque ele vai muito na direção do anarquia, vamos dizer, do anarquismo, mas no anarquismo no bom sentido, a quebra, né? A quebra de hierarquia dentro da ciência. E ele nos faz refletir sobre muitas coisas interessantes. Tem livros, né, muito interessantes do Feyerabend, né? E eu acho que vai ser em 2020, eu acho que é no ano que vem, nós estamos em 2020, eu acho que é 2023. Daqui a 2 anos vai ser o centenário do Feyerabend, que é uma pessoa muito interessante, né? Assim, ele parece, vamos dizer assim, poderia se pensar de uma forma mais assim ortodoxa, ser meio perigoso, né, jogar Feyerabend e deixar um estudante sozinho. Mas assim, eu acho que é importante fazer a pessoa pensar. Eu acho que o Feyerabend, ele traz assim, a gente lê Feyerabend às vezes em certos momentos com uma certa resistência, mas ele nos faz pensar. Ele é uma pessoa assim, extremamente clara naquilo que ele diz, e ele mostra que é muito importante, às vezes, quebrar certos ritos, né, dentro da ciência para fazer com que a ciência progrida. Então, aqui é o que ele fala. Às vezes é importante que o anarquismo favorece a concretização do progresso, né, em qualquer dos sentidos que a ele, né, o progresso, se decide emprestar. Então, é importante pensar nessa quebra, né, às vezes, nessa quebra de paradigmas dentro da ciência. Então, Feyerabend é também um autor que valeria a pena, ou vale a pena, não sei quantas pessoas já discutiram isso num curso de graduação, mas eu acho que vale a pena, até porque ele é físico mesmo, né? A origem dele é física, ele fez bons trabalhos, é um austríaco, né? E ele viveu ao longo do século XX, eu acho que ele morreu mais ou menos, ele chegou a pegar a Segunda Guerra, e eu acho que ele chegou a morrer no início dos anos 90. Ele não morreu jovem, não, morreu com idade mais avançada. Bom,
E aí, depois das reflexões de Max Planck sobre a radiação do corpo negro e a introdução dos quanta de luz, a luz nos dá uma outra contribuição, que é o efeito fotoelétrico. Na verdade, o efeito fotoelétrico, quem descobriu na prática o efeito fotoelétrico também, dentro de uma postura de ciência exploratória, né, como foi aqui, os experimentos exploratórios de Hertz, quando ele mostra que a luz, a radiação eletromagnética, né, a radiação, as microondas, podem ser produzidas a partir de circuitos, ele também descobre esse efeito, que é o efeito fotoelétrico, que seria o quê? Na verdade, o que ele fez foi, usando radiação ultravioleta, ele mostra que certos metais podem emitir corrente elétrica, né? Eles produzem eletricidade a partir da incidência da luz. Por isso que se chama efeito fotoelétrico. É um efeito em que a eletricidade é produzida pela incidência da luz sobre o material que produz a eletricidade. Então, isso é o chamado efeito fotoelétrico, foi descoberto por Hertz, mas quem estudou experimentalmente, né, dentro de uma abordagem muito sistemática, foi o Philippe Lenard. Né? Então, ele publica esses dois artigos aqui, em 1902 e 1903, ambos publicados nos Annalen der Physik, que é sobre um ponto de vista heurístico, né, que diz respeito à produção e à transformação da luz. Então, a transformação da luz em corrente elétrica. Esse é o efeito fotoelétrico. Philippe Lenard era o supervisor científico, né, da primeira mulher do Einstein, da Mileva Maric. Inclusive, ela trabalhando com ele e percebendo o interesse dele pelo efeito fotoelétrico, pelo estudo muito sistemático que ele fez, inclusive com a ajuda da Mileva Maric, sobre o efeito fotoelétrico, a Mileva Maric leva toda essa indagação sobre o que era o efeito fotoelétrico, o que estava por trás do efeito fotoelétrico, que teoria podia estar por trás do efeito fotoelétrico. Ela leva isso para o Einstein, que era o marido dela, e Einstein acaba resolvendo a questão, como nós vamos ver daqui a pouco, em 1905. E Philippe Lenard recebe o Prêmio Nobel de 1905 pelos seus estudos exploratórios, seus estudos experimentais sobre o efeito fotoelétrico. Mas não foi ele a descobrir. O efeito fotoelétrico tinha sido descoberto por Hertz, só que Philippe Lenard é que deu, digamos, muito mais consistência ao estudo. Ele levou praticamente 3 anos estudando o efeito fotoelétrico em laboratório e tirando uma série de resultados que depois acabam sendo importantes para Einstein. Aqui só para citar o trabalho original do Hertz, quando Hertz reporta em 1887, né, sobre o efeito fotoelétrico, esse trabalho dele também publicado no Annalen der Physik de 1887, que é sobre a influência, né, da luz ultravioleta sobre, digamos, sobre a produção de eletricidade. Então, publicado aqui nesses análises. Mas aqui, simplesmente, ele faz um relato sem o nível de detalhes, né, de análise muito sistemática feita por Philippe Lenard nesses 2 trabalhos aqui. Mas, basicamente, o que ele está estudando aqui é a influência da luz ultravioleta na produção de eletricidade. Então, é uma descoberta também do Hertz. Em 1905, então, Einstein recebe, né, um grande impulso, né, e estímulo através de todos os resultados experimentais estudados por Philippe Lenard com a parceria da primeira mulher do Einstein, Mileva Maric. E o Einstein consegue construir uma teoria. Ele consegue construir um modelo matemático para a compreensão do efeito fotoelétrico em 1905. Ele também publica no Annalen der Physik de 1905. E é esse trabalho, né, mesmo ano em que ele publica a teoria da relatividade restrita, a teoria da relatividade especial. Mas o prêmio Nobel que ele recebe em 1921 é por esse trabalho, pelo trabalho do efeito fotoelétrico. Ele não recebeu o prêmio Nobel por nenhum estudo dele da relatividade, foi pelo efeito fotoelétrico. Quando ele formula essa expressão aqui, ele mostra que a luz incidente sobre o material fornece essa energia
para os elétrons do material. Então, os elétrons ganham energia, mas eles estão presos ao material por uma energia de ligação. Então, a energia que é conferida pela luz, transmitida pela luz, menos a energia que liga, é a energia que sobra para o elétron se liberar e formar corrente. Então, essa simples equaçãozinha aqui, mas aí, de novo, Einstein, com a ideia dos quanta de luz, adota a ideia dos quanta de luz para compreender o efeito fotoelétrico. Então, ele retorna, no fundo, a Planck. Mas só que Planck estuda os quanta de luz não em conexão com o efeito fotoelétrico, mas sim em conexão com a emissão de luz por objetos aquecidos. Na verdade, é o oposto do que faz Einstein. Aqui é o material aquecido, quer dizer, seria os elétrons do material produzindo luz. Então, seria a luz emitida pelos elétrons do material. Aqui é o contrário. É a luz sendo absorvida pelo material e emitindo elétrons. Então, agora são os elétrons, o material recebe a luz e os elétrons saem. Na radiação do corpo negro, né, a luz, os elétrons produzem luz e é a luz que sai. Aqui seria um efeito dual. Seria os elétrons absorvem luz e aí quem é emitido são os elétrons, não mais a luz. Então, é o efeito fotoelétrico e Einstein, então, produz essa expressão aqui, que só vai ser testado experimentalmente 9 anos depois, como nós vamos falar daqui a pouco. Então, aqui em 1905, mais uma compreensão, vamos dizer, um modelo bem-sucedido a partir da ideia de quanta de luz. Depois, 1909, o próprio Einstein já faz uma proposta muito antecipadora daquilo que vão ser os fótons, as partículas de luz. Até então, a luz ela é formada, né, por quanta de luz, ou seja, pacotinhos como se fossem pequenos átomos de energia. Mas isso não tem uma configuração de ser uma partícula, não tem uma configuração ainda corpuscular, como pensava Newton, né, lá no final do século XVIII. No final do século Newton, que em 1727 que ele morre, século XVIII. Então, foi no final do século XVII, início do século XVIII. Newton, então, imaginava a luz tendo uma natureza corpuscular. Aqui não se está falando ainda da natureza corpuscular, está se falando de que a luz ela é composta de pequenos átomos de energia. Porém, nesse trabalho aqui também, né, do Jornal de Física, né, Physicalische Zeitschrift, tem esse trabalho aqui do Einstein chamado Sobre o Desenvolvimento de Nossas Visões que dizem respeito à natureza e à constituição da radiação. Nesse trabalho, então, 14 anos antes do trabalho de Compton de 1923, Einstein já dá uma pressuposição daquilo que vão ser os fótons. De uma certa forma, ele já antecipa a noção de que esses pacotinhos, esses átomos de energia que constituem a luz, podem ser partículas, e essas partículas virão a ser chamadas de fótons, batizado, essa nomenclatura é dada por Lewis, que é um químico, e pelo próprio Compton, em 1926. Mas só a constatação desse fato de que esses átomozinhos de energia que constituem a luz são partículas, e essas partículas são os fótons, isso só vai ficar claro em 1923 com os experimentos de Compton. Mas então a gente está vendo, a luz, ela está agora nos fazendo pensar muito fortemente sobre a sua própria estrutura e sobre a estrutura dos materiais, a estrutura mais microscópica dos materiais. Em 1913, nós temos os 2 trabalhos do Niels Bohr sobre o seu modelo atômico. Um modelo atômico como nós concebemos, né, de um núcleo carregado positivamente e de nuvens eletrônicas. Então, é o modelo atômico de Bohr, em 2 trabalhos publicados em julho e em setembro de 1913, que é sobre a constituição dos átomos e moléculas. Então, com isso, nós estamos caminhando um pouco mais. Quer dizer, a luz emitida pelos átomos, ou a luz absorvida pelos átomos, ela é bem compreendida se nós adotarmos esse modelo
atômico de Bohr. Então, de novo, é a luz, né, o fato de de como são, né, como é o conjunto de luzes, né, emitidas ou absorvidas por um átomo, levou Niels Bohr a estipular o seu bem-sucedido modelo atômico de Bohr. Então, de novo, é a luz dando luz sobre a estrutura da matéria. Isso eu queria chamar bastante atenção nessa palestra 4, né? Nesse nosso encontro 4. Né? Na verdade, é o 5º encontro, mas o tema 4, que é como a luz induz a um conhecimento, quer dizer, ela produz conhecimento sobre a estrutura microscópica da matéria, e é o que vai culminar com o advento da mecânica quântica. 1913, então, os trabalhos de Bohr. Voltando, então, ao trabalho de Einstein, do efeito fotoelétrico, né? Robert Millikan, em 1914, ele prova que a expressão de Einstein para o efeito fotoelétrico está correta. Então, Einstein concebeu essa expressão teoricamente. E aí, Millikan, em 1914, faz os experimentos e mostra que Einstein pensou corretamente, ele comprova experimentalmente essa expressão proposta por Einstein e determina também diretamente o valor da constante de Planck. Então, isso é publicado nesse Physical Review de 1914. Então, é um trabalho muito importante do Millikan, que já havia, em 1911, né, 3 anos antes, medido a carga, feito um experimento em que ele media a carga do elétron. E aqui ele comprova experimentalmente a expressão que Einstein estipulou, propôs para o efeito fotoelétrico. Então, sempre a luz, né, na ribalta. 1916 e 17, Einstein produz 2 trabalhos teóricos. De novo, aqui é importante lembrar, é a teoria, né, é a exploração teórica, simplesmente, vamos dizer assim, não é especulação, mas é exploração básica teórica que só vai render aplicação em 1960, portanto, 44 anos depois, que é quando Einstein, nesses 2 trabalhos aqui, a emissão e absorção da radiação na teoria quântica, e aqui é sobre a teoria quântica da radiação. Nesses 2 trabalhos aqui, publicados aqui nessas revistas, aqui da Sociedade de Física da Alemanha, aqui nos Anais da Sociedade de Física, né, em Zurique, nesses 2 trabalhos aqui, Einstein propõe vamos dizer assim, a teoria daquilo que vão ser os masers e os lasers, né? Lasers e masers é o mesmo princípio, só que aqui esse M é de micro-ondas e aqui é de luz. É amplificação da luz pela emissão estimulada de radiação. Light amplification by the simulated emission of radiation. Então, aqui é emissão de luz, né? A partir, né? Quer dizer, digamos, é amplificação da luz pela emissão estimulada da radiação. E aqui é amplificação das micro-ondas pela emissão estimulada da radiação. Então, o maser produz micro-onda e o laser produz luz. Então, ele faz essa teoria, antecedendo digamos, as construções. O primeiro maser, é construído em 1953. E o primeiro laser, que foi o laser de Rubi, foi construído em 1960, por esse senhor Feynman, né, que é a radiação óptica estimulada do Rubi. É o laser de Rubi, que foi construído em 60. Então, entre 1916 e 1960, passam-se 44 anos para que o laser, que era pura teoria, dentro no contexto da mecânica quântica, da teoria quântica, para esse laser virar vamos dizer, aplicação tecnológica. Então, Einstein publica esses 2 trabalhos também, que eu acho que são muito importantes, para mostrar como o estudo da luz está trazendo luz sobre a estrutura microscópica da matéria e a produção de luz pela matéria. Aqui eu acho interessante também um trabalho que relaciona a luz com a gravidade de Einstein, né? Que é o trabalho de Einstein com as chamadas lentes gravitacionais. Essas lentes gravitacionais nada mais são do que estruturas celestes, né? Objetos celestes, né? Podem ser estrelas, podem ser até galáxias, mas que eles interferem na propagação da luz, porque
As estrelas e as galáxias têm gravidade. Então, a luz, passando na gravidade, a luz é desviada. Então, é isso que, digamos, se chama lente gravitacional. É a influência de estruturas celestes sobre a propagação da luz. É como se a estrutura celeste, né, como se a estrela ou a galáxia, fizesse o papel de uma lente, que vai colimar, ou vai direcionar, ou vai mudar a direção de propagação da luz. Então, Einstein já começa a pensar nas lentes gravitacionais entre 1912 e 1936. Em 1912, né, descobre-se essa estrela chamada Nova Geminorum, que é essa estrela codificada como DN-Gem, em março de 1912. Isso, então, estimulou Einstein a começar os seus estudos sobre as lentes gravitacionais, né? Entretanto, então, mas agora, ele estuda aqui em 1912 ainda sem a formulação da teoria da relatividade geral, que é de 1915. Depois, então, ele vai reestudar as lentes gravitacionais, quer dizer, esses objetos celestes que desviam a trajetória da luz, ele vai estudar dentro, né, da formulação da relatividade geral. E o que se obtém é um valor que é o dobro, né? Então, estudando essa estrela aqui, Geminorum, né, a teoria tradicional baseada na mecânica newtoniana dá uma deflexão de 87 centésimos de segundo de arco. Com a relatividade geral, né, então, Einstein revê esse estudo, né, da deflexão da luz pelo campo gravitacional, quer dizer, como um raio de luz muda a sua trajetória, de quanto ele desvia a sua trajetória retilínea quando encontra um campo gravitacional, e Einstein obtém na relatividade geral o valor correto, que é o dobro, praticamente, 1,75 segundos de arco. Então, mas o trabalho mesmo de Einstein sobre as lentes gravitacionais, ele medita muito sobre isso, mas o trabalho mesmo só sai em 1936, que é a ação tipo lente de uma estrela, né, pelo desvio da luz no campo gravitacional. Então, ele vai ver como uma estrela pode se comportar como uma lente para desviar a luz devido ao campo gravitacional dessa estrela. Então, está publicado na Science, nesse volume 84 de 1936. Mas Einstein já começou a pensar na questão em 1912, ele apura a questão dentro da relatividade geral, em 1915, mas a publicação específica sobre as lentes gravitacionais de Einstein sai em 1936. Porém, vamos lembrar que estudar a deflexão da luz por um campo gravitacional não é vamos dizer assim, uma propriedade somente da relatividade geral. Em 1804, esse alemão von Soldner, ele faz o primeiro estudo, né, daquilo que vão ser as lentes gravitacionais. Ele estuda, olha só, sobre a deflexão de um raio de luz de seu movimento retilíneo pela atração de um corpo celestial próximo ao qual a luz passa. Então, está publicado aqui nesse anuário, né, da Sociedade Astronômica de Berlim. Então, von Soldner, ele estuda já a deflexão da luz por um campo gravitacional, só que no âmbito da mecânica newtoniana. O que ele faz? Na época, nós estamos em 1804, né? A velocidade da luz ainda estava sendo medida, tinha sido medida por Bradley, depois foi medida por Fizeau, foi calculada pelo próprio Marx. A velocidade da luz, ela era uma questão de muita importância na época. Só que não havia ainda a ideia de que a velocidade da luz fosse a velocidade máxima de sinalização. Então, o que fez von Soldner? Ele imaginou o seguinte: vamos imaginar que um objeto material, que uma partícula, se desloque com a velocidade da luz. Então, ele está falando de uma partícula massiva, quer dizer, de um objeto material, que tem a velocidade da luz e que vai passar próximo a um campo gravitacional. Então, quando ele fala do desvio da luz, na verdade, ele está falando do desvio de uma partícula massiva que tem a velocidade da luz. Porque, claro, na época, a mecânica que se tinha era a mecânica newtoniana, e a mecânica newtoniana ela é feita para partículas materiais. Eu preciso ter a massa vezes aceleração.
é a força. Então, inclusive, ele fala aqui, espero, né, quer dizer, é esperado que ninguém ache problemático, né, que eu trate um raio de luz como um corpo que tem peso, né, um corpo ponderável, que tem peso. Então ele está falando o seguinte: ele vai tratar o raio de luz como uma partícula massiva. Então aquela luz passa, né, aqueles raios de luz possuem todas as propriedades absolutas da matéria, né? Que podem ser vistas, como pode ser visto pelo fenômeno da aberração, que é que é apenas possível quando os raios de luz são realmente materiais. Então ele está querendo dizer o seguinte: os raios de luz devem ter uma natureza material. E aqui ele fala, e mais ainda, nós não podemos imaginar coisas que existam ou que atuem sobre os nossos sentidos sem que elas tenham as propriedades da matéria. Então, ele tem uma visão um pouco metafísica, né, das entidades físicas. Tudo aquilo que existe e tudo aquilo que atua nos nossos sentidos deve ter um caráter material. É um pouco essa visão. Então, ele trata a luz, né, como ele diz aqui, que raios de luz possuem, né, todas as propriedades da matéria. Isso pode ser visto pelo fenômeno da aberração, o fenômeno da aberração da luz. Então, ele trata a luz como um objeto que tem peso, como um objeto. Então, supõe que existe uma partícula que se propague com a velocidade da luz, e então essa trajetória retilínea ela é defletida pelo campo de gravidade. E ele faz esse cálculo e ele obtém um valor dessa ordem de grandeza, pequeno. A relatividade geral ela vai dobrar esse valor. Mas, assim, o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que o discurso, né, o estudo das lentes gravitacionais, ele fica muito claro, né, em relação, quer dizer, em conexão com a relatividade geral. Mas aí era uma questão que havia sido estudada praticamente 100 anos antes. É isso que eu queria colocar. Então, esse trabalho aqui do von Zollner é um trabalho pioneiro na discussão das lentes gravitacionais. O teste de Sobral, em maio de 29, feito pela equipe do Eddington, né, que mostra, né, finalmente, né, a prova experimental da deflexão da luz pelo campo gravitacional do Sol, é publicado aqui nessa Philosophical Transactions da Royal Society, em 1920. Então, agora, aqui eu dei uma saltadinha. Em vez de falar da luz, vamos dizer, do ponto de vista do mundo quântico, eu estou falando da luz, quer dizer, uma nova visão da luz no século XX, que é a luz em conexão com as lentes gravitacionais. Então, é uma outra, vamos dizer assim, um outro aspecto da luz, a luz interagindo com o campo de gravidade. Não mais pensando na luz, né, dentro dessa visão que o von Zollner faz, imaginando que você tem uma partícula que viaja com a velocidade da luz, mas tratando a luz mesmo, a onda eletromagnética de Maxwell, interagindo com um campo de gravidade, acoplada a um campo de gravidade, e ela sofre esse desvio, né? Essa deflexão na sua trajetória, e essa deflexão é calculada exatamente pela teoria da relatividade geral. Então, é a luz agora em conexão com a gravidade. Vamos voltar agora para a luz em conexão com o mundo quântico, com o mundo microscópico, né? Arthur Compton, aqui eu queria chamar a atenção para esse trabalho interessante que está fazendo 100 anos agora, que é quando Compton estuda, né, ele percebe a origem daquilo que é o magnetismo do elétron. Isso não tem a ver diretamente com a luz, mas esse magnetismo do elétron, ele vai fazer com que o elétron se acople, né, com a luz, quer dizer, quando a luz incide sobre um elétron, né, por exemplo, né, é o campo elétrico da luz que vai interagir com a carga do elétron, e o campo magnético da luz também vai interagir além da carga do elétron, vai interagir com o momento de dipolo magnético do elétron. Ou seja, o elétron é um ímã, é o menor ímã que a natureza nos dá, seria o ímã fundamental. E esse trabalho do Compton ele vai na direção de estudar esse ímã elementar. Aí sim, o trabalho de Compton de 23
é o trabalho que vai concretizar a ideia precursora de 1909 do Einstein. A ideia de quando Einstein já antevê que os quanta de luz, né, que aqueles átomozinhos de energia da luz pudessem ser partículas, pudessem se comportar como objetos materiais, partículas só que de massa nula, mas de pura energia, partículas de energia, que é o que é chamado de fóton. O próprio Compton batiza de fóton em 1926. Então, esse trabalho do Compton, né, que é o trabalho que vai dar a ele o Prêmio Nobel de 1927, que é uma teoria quântica para o espalhamento de raio-x por elementos leves, publicados aqui no Physical Review. Então, aqui sim, aquelas pacotinhos de energia, que são os quanta de luz de Max Planck e de Einstein, do efeito fotoelétrico, eles agora ganham o status de uma partícula chamada fóton. E isso aqui se deve a esse trabalho de Compton, porque ele mostra que esses objetos eles têm uma característica de ter uma grandeza física chamada momento linear. Então, o momento linear é alguma coisa que está ligada no mundo clássico à massa e à velocidade. Então, o fato desses pacotinhos de luz terem momento linear é que dão a ele a característica de uma partícula, ou seja, o fóton, né? Fóton, então, tem energia e tem momento linear. Então, esse foi um grande momento também, né, de compreensão da luz e a luz em conexão com o mundo quântico. 1923, Louis de Broglie institui a noção de dualidade, ondas de matéria. Então, se a luz, né, aqui, segundo Compton, se comporta como partícula, ressuscitando as ideias de Gassendi e de Newton, na natureza corpuscular da luz, né? Então, praticamente, quase que 200 anos depois, né? Pouquinho, até mais do que 200 anos depois, vê-se que Newton também tinha razão. É possível se falar também na natureza corpuscular da luz. Louis de Broglie agora diz que a matéria vai se comportar como uma onda de radiação. E aí nós temos esses trabalhos aqui do de Broglie, que é Waves and Quanta, publicado no Nature, em 1923. Aqui ele se refere, né, aos átomos de luz. Ele vai chamar os fótons, na época ainda não tinha terminologia de fóton, então ele se refere aos fótons como se fossem os átomos de luz. Aqui, pesquisas sobre a teoria dos quanta, que foi a tese de doutorado dele, de 1924, e depois esse trabalho também na Nature, que seria a interferência e a luz corpuscular. Então, estudar a interferência luminosa a partir da visão corpuscular da luz. Isso aí é uma questão muito importante da época. Aqui também, só para chamar a atenção desse livro fantástico do de Broglie, que é Ondas e Movimentos, né, que está nessa coleção de física matemática aqui da Gautier Villard. Então, é um trabalho importante que vale a pena citar, porque é um clássico também da física. Então, tem um momento aqui em que Bohr, Hammer e Slater desesperadamente tentam evitar essa visão material da radiação. Então, eles criam essa teoria, que é chamada teoria BKS, né, que é a teoria quântica da radiação, é publicada aqui, né, pela Philosophical Magazine de Londres, Edimburgo e Dublin, né, e eles dizem aqui que acho que aqui eu tenho alguma coisa, né, aqui não tem esse de off, não, esse aqui está errado. Os quanta de luz podem obviamente, não ser considerados como uma solução satisfatória para o problema da propagação da luz. Então, eles vão na direção de que não é uma boa postura pensar na propagação da luz em conexão com os quanta de luz. Então, a tentativa, mas eles falham. Então, esse artigo aqui, que é a teoria quântica da radiação, e é a chamada teoria BKS, então, essa teoria não é bem sucedida, mas é para mostrar a zona de conflito que existe na física, né? A importância de se ter contraditório, né? Então já tinha toda uma visão muito, vamos dizer, formalizada de que vamos adotar a visão corpuscular da luz. Agora, essa teoria BKS, ela vai na direção de mostrar que não deveria ser uma movimentação correta, mas eles acabam
não estando corretos, né? Então, essa BKS aí acaba falhando. Mas foi um movimento da época, tentar... Quer dizer, o que Bohr achava era que nos processos microscópicos, nos processos individuais, a energia e o momento pudessem não se conservar. A energia e o momento se conservavam estatisticamente como um todo, mas não nos processos microscópicos. Então, por isso que eles não queriam adotar a ideia dos quanta de luz, porque a ideia dos quanta de luz, né, quer dizer, o experimento de Compton é fundamental a conservação da energia e do momento no processo microscópico. No processo elementar, nós temos a conservação da energia e do momento, que vai contra justamente a ideia do Bohr, que achava que a conservação de energia e do momento é no todo, é no macroscópico e não no microscópio. Então, só para chamar a atenção de uma onda contrária àquela visão que já estava se tornando hegemônica, que é a visão da natureza material, da natureza corpuscular da luz através dos fótons. Os fótons estão, então, se instaurando. E aí começa toda essa movimentação. Aqui é uma movimentação muito intensa. Eu até não vou ficar me detendo em tudo, porque são muitos trabalhos, mas eu tentei colocar todos os trabalhos aqui, porque quem quiser ter acesso ao PowerPoint, né, posso enviar, porque tem todo esse levantamento do estudo, né, da luz, né, o estudo, digamos, da luz na mecânica quântica, adotando o ponto de vista corpuscular. Então, tem esse trabalho aqui do russo, Shaposhnikov, que é sobre as colisões dos quanta de luz. Já que agora a gente imagina que a luz, né, nesse esquema, nesse regime microscópico, ela seja formada de quanta, de fótons, então, já que os fótons são partículas de luz, da mesma forma que nós estudamos colisões de partículas, elétrons que se chocam com elétrons, elétrons que se chocam com prótons, nós agora podemos estudar o choque, né, de fótons, porque eles são partículas. Então, nós podemos agora trazer a discussão dos quanta de luz, que são os fótons, né, para uma discussão mais material, uma colisão de partículas. Ele publica esse artigo aqui. Isso aqui chama uma grande... E ele, no fundo, vai testar se o princípio da superposição seria ou não violado. Quer dizer, do ponto de vista da estrutura ondulatória, pelas equações de Maxwell, né, nós sabemos que vale o princípio da superposição, nós temos os fenômenos da interferência valendo o princípio da superposição. O que ele queria ver agora é se, nessa visão corpuscular, que é uma visão muito mais microscópica da luz, se o princípio da superposição seria ou não violado. Então, isso detona uma atividade que é viva até hoje, que é o espalhamento luz-luz. Inclusive, o espalhamento luz-luz ele só foi detectado experimentalmente agora em 2017. Então, nós estamos falando aqui de 82 anos depois, 92 anos depois. Então, esse trabalho do Shaposhnikov, e aí em 1925 nós temos o trabalho de Heisenberg da mecânica quântica e o trabalho de Dirac da mecânica quântica. Aqui são os dois trabalhos que instauram a mecânica quântica. Então, toda essa discussão da luz, os quanta de luz, as partículas de luz que inspiram de Broglie a falar do princípio da dualidade. Agora, já que a luz se comporta como matéria, a matéria também pode se comportar como radiação. Então, é aqui que a gente pode imaginar que é a gênese da mecânica quântica a partir dos estudos, né, que a luz foi originando ao longo de todo o século XX, de 1920 a 1925. Então, é o trabalho da mecânica matricial de Heisenberg e uma revisão da mecânica matricial dentro de uma outra abordagem, uma abordagem equivalente, porém distinta, que é a abordagem, né, de Dirac, né, a partir dos números quânticos, digamos assim. Então, são os dois trabalhos que fundam a mecânica quântica. Em dezembro de 26, né, portanto, um ano depois, Erwin Schrödinger lança a sua visão, quer dizer, a sua equação de onda da mecânica quântica. A equação de Schrödinger, ela é publicada nesse trabalho aqui de dezembro de 26, uma teoria ondulatória da mecânica de átomos e moléculas, publicada aqui no Physical Review. Dirac, aqui, esses dois trabalhos aqui são uma outra visão. É a luz ligada aos campos quânticos, não a mecânica quântica, mas a teoria quântica de campos. São os dois trabalhos de Dirac de 1927, quando ele lança, então, a ideia do que é a segunda quantização e do que será e do que é hoje
do que são hoje as chamadas teorias quânticas de campo. São desses dois trabalhos do Dirac, a teoria quântica da absorção e emissão de radiação e uma teoria quântica da dispersão, publicados no Proceedings da Royal Society de Londres. Esses dois trabalhos aqui fundam a área, né, chamada teoria quântica de campos, que é uma área que vai descrever as partículas elementares. É o campo da física que descreve as partículas elementares. Isso aqui é o objeto da nossa próxima discussão, porque nós vamos aí trabalhar a luz em conexão com os campos quânticos, não a luz simplesmente da mecânica quântica. Estou só chamando a atenção porque isso aqui aparece no percurso, mas isso aqui não é o tópico de nosso encontro hoje. Então, aqui, a partir do mundo microscópico, nós temos o elétron, que é o portador fundamental de carga. Tem uma massa. Velocidade da luz, fenômeno relativístico. Carga do elétron, carga fundamental, o fenômeno eletromagnético. E H cortado é o fenômeno quântico. Então, quando nós combinamos essas constantes dessa forma, massa ao quadrado, velocidade a terceira sobre EH cortado, massa sendo a massa do elétron, nós obtemos um campo elétrico dessa magnitude. E aqui, M2C2, isso aqui me dá um campo magnético. Então, nós estamos falando aqui de campos magnéticos e campos elétricos que advêm das constantes da natureza. Eu não estou calculando o campo de nenhuma estrutura carregada, de nenhuma corrente. Nós estamos falando aqui do campo elétrico e do campo magnético, intrínseco à natureza através dessas constantes fundamentais da física. Esse campo magnético, que é de 10 a 9 Tesla, muito intenso, é o campo de uma estrela de nêutrons, por exemplo, isso corresponde a uma energia de 1 MeV ao quadrado, ou seja, a raiz quadrada disso é 1 MeV. 1 MeV é a massa e a energia necessária para criar um par de elétrons pósitrons. Então, com esse nível de campo magnético, se nós submetemos o vácuo, impomos ao vácuo um campo magnético dessa ordem de grandeza, 10 a 9 Tesla, esse campo magnético ele vai começar a ter energia suficiente para criar pares de elétrons pósitrons virtuais. E aí ele vai analisar a estrutura do vácuo quântico. E isso vai levar fatalmente, quer dizer, a correções não lineares ao eletromagnetismo. Então, esses chamados campos críticos, eles são campos onde marcam um regime a partir dos quais, que campos mais intensos ou tão intensos quanto esses, já precisam de correções não lineares para as equações de Maxwell. E essa grandeza aqui é 2 sobre 4 πε0 mc3, quer dizer, essa combinação aqui me dá um tempo característico, que é um tempo de 10 a menos 15 segundos. É um tempo que está intrínseco à natureza também. Ele envolve eletromagnetismo, aqui a permissividade elétrica do vácuo, massa do elétron e velocidade da luz. Então, é um tempo característico de uma interação eletromagnética. Quer dizer, é a escala de tempo do processo, em quanto tempo se processa uma interação eletromagnética. 10 a menos 15 segundos. Então, nessa escala de tempo, e com campos dessa magnitude, nós temos correções não lineares ao eletromagnetismo. E aí começa toda uma discussão que vai perdurar assim, durante toda a década de 20 e 30. Vavilov faz um trabalho tentando contestar o trabalho de Shaposhnikov. Esse trabalho aqui. Então, vem o trabalho do russo, Vavilov. Rosenfeld e Wittmer também vão estudar também agora a radiação, né, de cavidade dentro da hipótese de luz formada por quanta de luz, quer dizer, dentro da hipótese dos fótons. E aí vem toda uma discussão entre Shaposhnikov e Vavilov e Shaposhnikov. Então, eu vou passando por aqui, porque toda essa década de 29, 30 foi marcada colisões e coalescência de quanta de luz. Uma tentativa de detectar a colisão entre fótons, uma tentativa de detectar a colisão entre fótons, um outro trabalho também do Hughes e Ramsay. Então, toda uma discussão sobre a colisão fóton-fóton, ou seja, o espalhamento luz-luz. E a discussão vai ganhando força, até que em 1932, na verdade, tem esse trabalho aqui importante, de 33, aliás, aqui também, sobre trabalhos ainda sempre na direção, aqui, por exemplo, esse trabalho do Beams é a refração dupla, quer dizer, a birrefringência elétrica e magnética. Então, isso aqui é uma propriedade também de não linearidade do eletromagnetismo, quer dizer, uma teoria eletromagnética não linear, quer dizer, ondas eletromagnéticas obedecendo a um eletromagnetismo não linear no vácuo produzem o efeito da birrefringência, ou seja,
Luz que se propaga no vácuo com uma polarização tem uma velocidade. Se eu mudar a polarização da luz, a velocidade muda. Então, a velocidade de propagação da luz no vácuo passa a depender do seu modo de polarização. Isso é o fenômeno da birrefringência, e Beam já começou a estudar isso em 1932. Aqui, os trabalhos do Bohr, sai a eletrodinâmica de Bohr-Ninfeld, que é uma eletrodinâmica completamente não linear, tentando compreender a energia, a massa do elétron a partir da sua energia eletromagnética. Então, tudo isso aqui é a luz, né, estudar os fótons dentro da mecânica quântica. Esse trabalho aqui da Lise Meitner e do Küster, com esse comentário do Delbrück, que funda o chamado espalhamento de Delbrück, que é o espalhamento que é a colisão fóton-fóton. Esse chamado espalhamento de Delbrück, que é o espalhamento fóton-fóton indo fóton-fóton, ele foi estudado teoricamente em 1933. E ele só foi medido diretamente agora em 2017 no LHC. Portanto, 84 anos depois. Então, mostrando também o tempo da ciência, né? Então, entre um estudo teórico e a detecção experimental. Então, o que nós aprendemos com essa colisão fóton-fóton? O que nós aprendemos em termos, né, de compreender a estrutura da eletrodinâmica quântica? Então, o espalhamento de Delbrück, que vem nesse trabalho. Inclusive, o Delbrück não é nem autor do trabalho, ele faz um apêndice desse trabalho, por isso que é um comentário do Delbrück, mas é o comentário mais importante do que o paper. E esse comentário é que gerou, né, o primeiro estudo do espalhamento fóton-fóton, como ele foi medido agora no LHC em 2017. Aqui, de novo, sempre falando de colisões de fóton, aqui é o efeito Bright-Wheeler, que ainda não foi medido, que é fóton mais fóton produzindo matéria e antimatéria, quer dizer, gama indo em mais e menos. Como produzir pares matéria e antimatéria a partir da luz, a partir de raios gama. Esse espalhamento ainda, quer dizer, esse processo, esse efeito, né, esse processo Bright-Wheeler ainda não foi detectado. Nós estamos falando de 1934, né? Então ele começa a ser estudado agora, começa a ter primeiros resultados agora, recentemente. Eu vou até mostrar a referência, mas o quê? Passados praticamente 87 anos, praticamente. Então, aqui é o processo Bright-Wheeler, né? Que, até estou dando a referência aqui. Em 2014, já se começa a estudar. Aqui esse trabalho aqui é um colisor fóton-fóton em uma cavidade Hall-Raum vazio, né? Quer dizer, em uma cavidade que tem vácuo. É uma cavidade com vácuo, e aqui é uma colisão de fóton-fóton. Então, nesses trabalhos aqui, nós estamos falando de raios gama, quer dizer, a dificuldade do processo Bright-Wheeler é que para produzir mais é menos, nós precisamos trabalhar com ondas eletromagnéticas na faixa dos raios gama, porque 2 vezes a energia de repouso do elétron dá um MeV. Mas um MeV convertendo para frequência, HNI, 10 a 21 Hz. Então, isso aqui já é na faixa dos raios gama. Essa é a dificuldade de se estudar o efeito Bright-Wheeler no laboratório. Aqui um trabalho de 2016, né, que é a criação de pares em colisões, né, pares, quer dizer, partícula-antipartícula em colisões de raios gama, produzidos com lasers de intensidade muito alta. Então, aqui eu queria chamar a atenção, né, que são estudos, né, mostrando como vai se detectar o processo Bright-Wheeler, mas não é que já tenha sido medido diretamente o efeito Bright-Wheeler. Aqui tem todo um estudo de como, digamos, de como preparar a medição do efeito Bright-Wheeler. Então, é um efeito que ainda não teve uma medição direta concretizada em laboratório. Aqui, quando se fala desses lasers de altíssimas intensidades, eu estou dando aqui nessa lista aqui o conjunto de lasers, né, mais intensos que nós temos hoje. Então, são experimentos com laser, polarização do vácuo por laser, que vai estudar a não linearidade do vácuo quântico. A luz que brilha através de parede, também estudando a não linearidade do eletromagnetismo, birrefringência magnética do vácuo, é uma experiência do... Esse experimento PVLAS, na Universidade de Pádua, na Itália, esse experimento é na Alemanha, o BMV é na França, esse colisor de fótons é esse aqui, é esse que eu falei aqui, é esse Vacuum Hall-Raum, também é na Alemanha. Aí temos o X-FELS, que são os elétrons de raio-x livres, né? Então, são lasers de elétrons de raio-x.
Aqui é o Extreme Light Infrastructure, o ELI, que é uma colaboração da República Tcheca com a Romênia e com a Hungria. O SULF e o CEL são em Xangai. E esse Excels que vai produzir laser na faixa de 10 a 18, potência 10 a 18 watts. Esses aqui, o SULF está trabalhando no petawatt, 10 a 15 watts de potência. E aqui 10 a 18 watts de potência. São lasers de altíssimas intensidades, produzindo campos elétricos e magnéticos muito intensos, já campos elétricos e magnéticos próximos, né, um pouco mais abaixo do que esses campos críticos. Então, já testando a não linearidade do eletromagnetismo. Todas essas referências aqui são muitas, eu não vou falar sobre todas elas, eu apenas coletei, porque se alguém precisar, pode me pedir os slides e pode ter a lista completa de como a colisão fóton-fóton foi evoluindo ao longo do século XX. Aqui, de novo, esse trabalho aqui da década de 30 ainda, esse trabalho aqui do Bronstein é muito interessante porque é o decaimento de fótons, é o que nós chamamos de photosplitting. O fóton a luz vai caminhando numa região de campo magnético intenso, e aí a interação da luz com esse campo magnético pode fazer com que o fóton se quebre. Então, eu tenho fóton mais campo magnético dando 2 fótons, por exemplo. Então, aqui o trabalho do Euler também, né, que é o espalhamento da luz, levando em conta a teoria de Dirac. Então, levando em conta agora a mecânica quântica relativística de Dirac, os elétrons de energia negativa, os pósitrons. O trabalho do Euler-Heisenberg, que é uma nova eletrodinâmica, também é um trabalho importantíssimo na direção da não linearidade. Esse trabalho aqui do Kemmerer e do Weisskopf também, que é desvios das equações de Maxwell resultantes da teoria do pósitron. Então, a mecânica quântica relativística, ela dá uma visão completamente nova do que é o vácuo quântico, e isso influencia sobre as equações de Maxwell. O que é uma onda eletromagnética se propagando não no vácuo como vazio, mas no vácuo quântico. Então, ondas eletromagnéticas, né, com campos muito intensos, elas podem testar a estrutura de virtualidade do vácuo quântico e aí apresentar fenômenos que mostram que o vácuo quântico tem propriedades não lineares, como se fosse um meio material. Então, aqui sempre nessa direção do espalhamento luz-luz, aqui na teoria de Bohr-Nifeld. Eu estou passando rápido porque simplesmente é uma lista de trabalhos que não adianta ficar comentando um a um. Então, aqui, o Bronstein, de novo, sobre a possibilidade do splitting, né, da separação espontânea de fótons. Quer dizer, como um campo magnético pode quebrar um fóton e fazer com que esse fóton, mais o campo magnético, produza outros fótons. Então, é um fenômeno que vem sendo estudado. Ainda são coisas que são atuais, são questões sempre atuais. Então, aqui nós fechamos a década de 40, com toda essa discussão que a luz induziu, a visão de luz através de fótons induziu na mecânica quântica. Aqui tem esse trabalho aqui também do Smirnov, que é o espalhamento de fótons por um campo eletrostático de uma carga, né, na eletrodinâmica não linear de Hofmann-Infeld. Então, Hofmann-Infeld propõe um modelo de uma eletrodinâmica não linear e o Smirnov está estudando como os fótons, o espalhamento de fótons por um campo eletrostático, quer dizer, o campo eletrostático de uma carga, mas agora não usando as equações de Maxwell, mas usando a eletrodinâmica não linear de Hofmann-Infeld. Com isso, Schrödinger, na década de 40, início da Grande Guerra, logo nos primeiros anos da Grande Guerra, que já no final ele publica esses 2 trabalhos aqui, que são a base, né, o fundamento da chamada ótica não linear. Então, Schrödinger funda, né, essa área importantíssima da física, que é a área da ótica não linear. Aqui, nós estamos terminando já, então, já estamos indo para o final da década de 40, então agora, de novo, né, uma eletrodinâmica quântica não linear do vácuo, quer dizer, como estudar as propriedades eletromagnéticas do vácuo, ou seja, o vácuo agora como meio material não linear. Isso dá origem a uma nova eletrodinâmica quântica. Porque já vinha sendo estudada a eletrodinâmica quântica de Dirac, como eu mostrei lá atrás, em 1927. Mas agora, no início dos anos 40, meados, desculpa. Aqui, vamos só terminar isso aqui. Então, esse trabalho do Kuntze, que é a linearidade das equações eletrodinâmicas de Maxwell. Quer dizer, vai discutir até que ponto as equações de Maxwell são lineares e a partir de que ponto
elas devem deixar de ser lineares. Então, é um trabalho que marca, né, que resume toda essa discussão que vem desde o início da década de 30. Então, aqui nós temos, já estamos chegando no final da década de 40, e isso aqui vai ser o objeto da nossa próxima discussão, quando nós vamos falar da eletrodinâmica quântica, né? A nova visão da eletrodinâmica quântica. Nós vamos sair da luz da mecânica quântica, vamos tirar a luz da mecânica quântica e vamos olhar a luz agora dentro da teoria quântica de campos, ou seja, dentro da eletrodinâmica quântica. Então, o papel da luz e da radiação eletromagnética no processo da física entre 1900 e 1950, ele se deu todo dentro da mecânica quântica. Agora, no início dos anos 50, entre 46 e 53, Dyson, Freeman Dyson, né? Feynman, Schwinger e Tomonaga desenvolvem uma versão covariante, a versão pós-guerra da eletrodinâmica quântica de Dirac, que havia sido estabelecida em 1927 naqueles dois trabalhos de Dirac que eu falei lá atrás. Então, esses dois trabalhos de Dirac abrem o campo da eletrodinâmica quântica, que é revista e reestudada por Dyson, Feynman, Schwinger e Tomonaga entre 1946 e 53. Então, nasce uma nova eletrodinâmica quântica e a partir da luz, a partir daí, como eu estou dizendo aqui, materializada pelo fóton, a luz vai passar a ser estudada no contexto das teorias quânticas de campo. Então, vai abrir uma nova fase, que é a luz e as teorias quânticas de campo, não mais só a mecânica quântica. Aqui eu chamei a atenção para esse belíssimo livro do Schweber, do Sylvan Schweber, que é QED e os homens que a fizeram. Dyson, Feynman, Schwinger e Tomonaga. O prêmio Nobel pela eletrodinâmica quântica foi dado em 65 a Feynman, Schwinger e Tomonaga. O Freeman Dyson ficou fora. Não se pode dar prêmio Nobel para 4, mas o Freeman Dyson ficou fora. Então, Tomonaga no Japão, Feynman e Schwinger independentemente nos Estados Unidos e o Freeman Dyson. E o Schweber é autor de um dos primeiros excelentes livros sobre teoria quântica de campos. É um livro do início da década de 60, mas é excelente esse livro. Chama An Introduction to Relativistic Quantum Field Theory. Então, estou só chamando a atenção porque o Schweber é um profundo conhecedor da QED e ele elaborou esse livro aqui, que é um livro histórico sobre todo o processo de construção da QED. É um livro belíssimo de ser lido e de ser estudado. É a QED e os homens que a fizeram. Então, da luz e a mecânica quântica, vamos passar para a luz e a teoria quântica de campos em nosso próximo encontro. E aí, os trabalhos que marcam o encontro, nós vamos começar com os trabalhos de Karplus e Neumann, investigando o espalhamento luz-luz, mas agora dentro da nova visão da QED, dentro da QED de Freeman Dyson, Schwinger, Feynman e Tomonaga. Então, é uma nova era que se abre e que ainda está em curso. Nós estamos vivendo essa era, nós estamos há 70 anos vivendo essa era, que é o estudo cada vez mais aprofundado da luz do ponto de vista da eletrodinâmica quântica. Então, vai ser o material da nossa próxima reunião, a luz dando à luz os campos quânticos. Então, tudo que nós fizemos para a luz na mecânica quântica, nós vamos fazer a luz agora dentro da eletrodinâmica quântica. Todo esse movimento de não linearidade é uma área extremamente povoada, uma literatura muito intensa, e a gente até hoje está, como a gente falou, agora, em 2017, foi medido o espalhamento de Delbrück e o processo Bright-Wheeler ainda não foi medido. Então, é importante verificar como a luz, ela foi dominando a sua zona de atuação na física, Ela veio da ótica ela entra no eletromagnetismo, do eletromagnetismo ela penetra na mecânica quântica, na mecânica quântica ela penetra na teoria quântica de campos e depois a luz vai ser também uma das protagonistas do modelo padrão. Então, vendo como, desde lá só voltando desde o trabalho de Al-Haytham, quer dizer, a luz muito, vamos dizer, humildemente estudada como ótica, a luz depois ela vai trazendo, vai se incorporando à eletricidade, ao magnetismo, aí chega com Maxwell, aí de Maxwell a gente vai chegar aos experimentos de Max Planck, efeito fotoelétrico, então a luz agora está entrando na mecânica, saiu do eletromagnetismo, vai para a mecânica quântica, para a teoria quântica de campos, e aí começa a dominar também o modelo padrão, que vai ser mais ou menos isso aqui, o Fiat Lux do modelo padrão vai ser a nossa 8ª palestra, nosso 8º encontro. Então é isso aí, essa é
Peço desculpa por hoje a gente ter colocado muitas referências, mas eu fiz questão de garimpar todos esses trabalhos históricos na literatura para deixar esse material pronto, porque pode ajudar, às vezes, na preparação de um curso, né, a gente querer contextualizar todo o percurso histórico de compreensão, né, de um certo tópico. Então, se a gente quiser compreender o papel da luz na mecânica quântica, eu acho que um dos caminhos é esse aqui. Claramente, eu não contemplei toda a literatura, mas eu tentei ser assim, e com cuidado, verificando realmente os trabalhos que foram um marco nessa discussão da luz, quando ela gera, ela ajuda, né, digamos, a instaurar a mecânica quântica, e ao instaurar a mecânica quântica, a luz quer ser estudada no âmbito da mecânica quântica. E aí quem é o representante da luz na mecânica quântica? É a partícula de luz, é o fóton. Então, o fóton, os processos fotônicos na mecânica quântica. Esse foi o objetivo da palestra 4. Me despeço de todos por hoje, agradeço aqui ao Santiago por mais essa noite de sábado, né? Já são 11h25 da noite, né? Santiago, obrigado aí por você ter sacrificado a tua noite de sábado para essa nossa gravação. Eu agradeço, o professor Global agradece e todos nós, né, agradecemos a oportunidade de você nos conceder a sua noite de sábado para esse novo encontro que nós tivemos e, se Deus quiser, na próxima semana nós vamos para a palestra, seria a 6ª palestra, a luz dando à luz os campos quânticos. Então vai ser a luz na Queder. Então, obrigado a todos, boa noite, saúde e até breve, se Deus quiser.